Memória da Petrobras, depoimento de Maria Regina Oddoni, entrevistada por Elodia Leburg, Rio de Janeiro, 8 de março de 2005. Realização Museu da Pessoa. Entrevista EDIB número 2. Boa tarde. Boa tarde. Queria começar a nossa entrevista com você falando seu nome completo, local e data de nascimento. Maria Regina Rezende Oddoni, Rio de Janeiro, e data de nascimento 12/10/56, 12 de outubro. Maria Regina, conta pra gente como e quando você ingressou na Petrobras. Ingressei em janeiro de 1980, depois de fazer 1 ano e 2 meses de curso de Engenharia de Processamento, junto com o último ano da Faculdade de Engenharia Química da UFRJ. E aí você foi atuar em qual área? Aí, na nossa época, a gente tinha 1 ano de estágio obrigatório numa refinaria, que eu fiz na Reduc, e depois eu fui para o Centro de Pesquisas, para o CENPES. Uhum. E como que era a sua rotina de trabalho lá no CENPES? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 22 anos no CENPES, na mesma área, na área de hidrorrefino, que estava no início, quando eu... O que é hidrorrefino? Hidrorrefino é hidrogênio para melhorar a qualidade dos produtos de um modo geral. Então, a gente, nos hidrocarbonetos, a relação carbono-hidrogênio é uma coisa importante. E quanto mais hidrogênio, mais puro, vamos dizer assim, está o hidrocarboneto. Então, a gasolina e o diesel, conforme eles estão melhorando de qualidade, estão precisando ser hidrotratados, quer dizer, incorporar hidrogênio e melhorar a qualidade deles. Então é nessa área que eu trabalhei durante 22 anos. Eu saí de lá há 3 anos atrás para ir para a sede da companhia para fazer parte dessa gerência que eu estou agora, que é a gerência de óleos ultrapesados. E o que mudou com essa transferência? Quais foram as novas atribuições do seu trabalho? Essa gerência nova agora nós estamos, o desafio dos óleos que têm sido descobertos pela Petrobras, óleos mais pesados. Quando a gente fala pesado, tem uma propriedade que é densidade, que mede, vamos dizer, quão pesado é o óleo e como é que o refino vai se adequar a esses óleos que estão sendo descobertos pela exploração e produção. E agora então você está numa atividade de gerência. Não exatamente, é numa atividade de coordenação de várias atividades, mas não é gerência porque eu não sou gerente é o meu gerente, é o Mauro Bria. E que várias atividades são essas, Maria Regina? São atividades, justamente o desafio da gente adequar o parque de refino para esses óleos que a Petrobras está descobrindo, que são óleos mais pesados, como eu falei. Eles têm, na verdade, 3 problemas básicos nos óleos. Quando eu falo óleos, são petróleos, tá? Eles são pesados, isso significa que eles têm um rendimento de produtos pesados, como resíduo de vácuo, que vai gerar o óleo combustível. Eles têm rendimento elevado nisso. E o óleo combustível, a demanda de óleo combustível está caindo. Então, não interessa para a gente produzir óleo combustível. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que processar mais óleo nacional, a gente não pode aumentar a produção de óleo combustível. Então, isso é um desafio. Outro problema é esses petróleos, principalmente da bacia de Campos, né, que é 80% do nosso petróleo é da bacia de Campos. Esses petróleos são ácidos e a acidez corrói as tubulações, né? Então, a gente tem que arrumar um jeito também de lidar com essa acidez. Tem várias maneiras, uma delas é mudar o tipo de material das tubulações, fornos e equipamento. Isso também nós estamos coordenando essas atividades. E outro problema é o teor de nitrogênio dos nossos petróleos, que também é elevado. E esse nitrogênio, por exemplo, no óleo diesel, no gasóleo e na gasolina, ele causa alguns problemas nos processos que vêm em seguida. E aí que dão problemas finais lá de qualidade de produto, de degradação de cor. Então isso também tem que ser tratado. Então, de uma maneira geral, a nossa gerência, o que ela faz é olhar para a produção futura e olhar para esses problemas de qualidade e tentar ir adequando o nosso parque de refino, instalando as unidades necessárias para a gente poder
atender a demanda com a qualidade necessária e processando o máximo que a gente puder de petróleo nacional, que é vantajoso para o país e para a companhia. Certo. Maria Regina, você pode pontuar então para a gente, ainda em termos da sua trajetória profissional, as principais mudanças no seu trabalho antes no SEMPES, nesses 22 anos, e agora nesses 3 últimos no edifício sede? Vamos dizer, durante toda os 20 anos lá na pesquisa, né, trabalhando em hidrorrefino, acho que foi muito importante porque eu vi o hidrorrefino crescer dentro da companhia, né, por causa disso, por causa de todo o apelo do meio ambiente, de melhorar a qualidade de produto. Então, no início, quando eu comecei a trabalhar, essa área de hidrorrefino era uma área, vamos dizer, não tão importante, não era dada tanta relevância, e ao longo dos anos essa área foi ganhando importância, principalmente por causa do meio ambiente. Eu fiz parte de um acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Francês de Petróleo, que transferiu para a gente a tecnologia de levantar dados básicos e fazer projetos de unidades de hidrotratamento, que são hidrotratamentos principalmente de óleo diesel, para melhorar a qualidade do óleo diesel. Então, durante esses anos todos eu participei disso. E agora eu estou numa parte, como eu disse, a mudança agora, eu estava mais, vamos dizer, na parte mais mesmo técnica, de levantar os dados, de ir para pesquisa, para planta piloto e fazer testes, né? E agora eu estou mais nessa parte de coordenar, de ver que áreas tem que se movimentar para que a gente esteja no futuro, e ainda com a visão de futuro, que é mais interessante, né? Quer dizer, quando a gente está falando de produção de petróleo nacional, eu estou falando da estimativa de produção de petróleo nacional até 2015. Então, de que hoje a gente está olhando 2015 e vendo o que a gente precisa fazer para a gente até 2015 estar preparado, né? Então, é uma visão diferente, uma visão de mais longo prazo, de planejamento dentro do refino. As ambas são interessantes, só são diferentes. E qual que é a principal atividade que você está desenvolvendo hoje nesse novo setor? Hoje, especificamente, a gente está enxergando, como eu falei, nós temos dentro do refino um modelo de planejamento de investimentos, e ele planeja, né, prevê mais ou menos a alocação de petróleo para cada refinaria nossa. E com essa alocação e com a curva dos petróleos previstas pelo EP até 2015, a gente está olhando para cada refinaria isoladamente e vendo o que ela precisa fazer em termos de adequação metalúrgica, quer dizer, de mudar a metalurgia para a acidez, em termos de gargalos de processo, quer dizer, o que ela precisa fazer em toda a parte de refino dela para que ela consiga processar aquela quantidade de petróleo. E a gente está fazendo isso refinaria a refinaria, uma por uma. É basicamente essa a minha atividade lá hoje. Então vamos partir para essa questão do refino. Você falou que a Bacia de Campos é o lugar do Brasil que mais produz óleo. Conta pra gente, ao longo dessa sua trajetória da Petrobras, como você percebeu as refinarias se adequando para receber esse óleo da Bacia de Campos? Quais foram as transformações? Pois é, muita coisa já mudou, né? No início, quando começou, era o Cabiúnas, o petróleo, e a gente achava que o Cabiúnas era um horror. Hoje o Cabiúnas virou um óleo fácil perto dos outros. Então, conforme o EP, né, exploração e produção, foi se desenvolvendo e foi desenvolvendo tecnologias de águas mais profundas, os óleos foram, vamos dizer assim, piorando. Também já descobriram óleo leve, tá? Mas a maioria é de óleo pesado. Então os óleos foram piorando de qualidade e a gente no refino teve que ir se adequando. E se adequando foi assim, quer dizer, essa parte, por exemplo, de metalurgia vem sendo feita ao longo dos anos, né? E nós só estamos incrementando mais. Essa parte também de adequação do refino, por exemplo, que eu falei do óleo combustível, o rendimento de resíduo de vácuo, que vamos dizer, a corrente que depois vai gerar óleo combustível, do Cabiúnas já era elevado, mas do Marlim, por exemplo, que é um óleo mais recente, é maior ainda. Então, para a gente não sair produzindo uma porção de óleo combustível que não é demandada pelo mercado, a gente tem que investir em unidades de conversão.
São unidades que pegam esse resíduo de vácuo e fazem isso virar não mais óleo combustível, mas virar diesel e gasolina também. Então isso tem sido feito ao longo do tempo, investimentos no refino grandes e unidades também de conversão. É assim que o refino está se acomodando e se preparando para o aumento do petróleo nacional, para o aumento de grau API do petróleo nacional e de mais produção de resíduo de vácuo sem produzir óleo combustível. Não sei se está claro. E afinal, onde que é refinado esse óleo que vem da Bacia de Campos? Quais são em refinarias? Quais? E quase todas as refinarias. Na verdade, esse modelo de planejamento de investimentos que a Petrobras tem, ele engloba tudo, inclusive a parte de logística. Então ele vamos dizer, mostra para a gente como cada petróleo está indo para cada refinaria. Mas, de um modo geral, São Paulo, né, e Rio, eu acho que concentram um pouco mais, mas de um modo geral eles distribuem o petróleo nacional por todas as nossas refinarias. São Paulo tem mais refinarias, né? Em São Paulo nós temos Replan, que é Paulínia, Revap, que é São José dos Campos, RPBC, que é Cubatão, e Recap, quer dizer, então em São Paulo tem 4. Então, até porque o polo, né, o consumo também maior está em São Paulo. Então, tem uma concentração boa em São Paulo, mas no Rio também vem, para a Reduc também vem, Petróleo Nacional, para a Bahia também vem, e aí vem de acordo com o esquema de refino de cada refinaria e de acordo com a capacidade dela também, né? Que as refinarias não têm a mesma capacidade. Por exemplo, Manaus tem uma refinaria de capacidade pequena, no Ceará também é pequena. Então, é de acordo com os volumes de cada uma e com os seus hardwares, né? Então, quem tem, por exemplo, mais unidades de conversão, que podem transformar esse resíduo de vácuo em gasolina e óleo diesel, recebem mais quantidade de petróleo pesado. Quem tem pouca capacidade de conversão tem que receber mais petróleo leve, porque senão ela vai fazer uma opção de óleo combustível que não tem mercado para colocar. Entendeu? Então, esse modelo grande nosso de planejamento de investimento é que todas essas informações estão lá dentro dele e ele então vai, em função dessas informações, alocando os petróleos para as refinarias. Você comentou sobre um modelo de planejamento da Petrobras. Isso. Fala mais um pouco disso para a gente. Explica como que isso funciona. Na verdade, eu não sou eu que trabalho especificamente com isso, mas eu trabalho com o resultado disso, né? Então, esse modelo é um modelo que, vamos dizer, dentro dele tem toda a parte de logística da Petrobras, toda a parte de tubulação, de óleo pesado, vai para onde, de óleo combustível, de diesel, de gasolina, quem pode mandar para quem, e tem todas as refinarias modeladas lá dentro. Então tem a capacidade de cada uma, a capacidade de petróleo de cada uma, a capacidade de gasolina, de óleo diesel, de óleo combustível, que cada uma dessas refinarias pode fazer, e tem um mercado ali também demandando. Então tem, inclusive, a parte de exportação. Então, quando você roda aquele modelo todo, com todas as informações, a saída, vamos dizer, daquele modelo é assim, olha, a Reduc em 2012 vai estar trabalhando com essa mistura de petróleos, produzindo essa gasolina, esse diesel, esse óleo combustível, vamos dizer, e a Petrobras, de um modo geral, vai estar processando, 80% do petróleo nacional e 20% vai estar sendo exportado, vai estar importando uma parte para diluir. É esse tipo de informação que vem desse modelo grande, que é o que planeja os investimentos do refino. Que é nele, por exemplo, que eu enxergo que, por exemplo, está sobrando muito óleo combustível e que não tem mercado. Então eu digo, então vou ter que botar numa determinada refinaria uma unidade que consuma esse óleo combustível e faça isso virar outras coisas que o mercado está demandando, como, por exemplo, óleo diesel. Então eu boto uma unidade de coque ali, que o coqueamento retardado tem como carga o resíduo de vácuo e produz gasolina e óleo diesel. Entendeu? Então, é com base no resultado desse modelo que a gente vai adequando o refino ao petróleo nacional e aos volumes de mercado, de oferta e demanda de derivados.
Mas aí você deu assim, um exemplo, você falou aí a Reduc para 2012. Vocês fazem um modelo assim que pode ser considerado de médio ou longo prazo? Exatamente. Esse modelo... Vocês tentam... porque existe um modelo de curto prazo que é o modelo do abastecimento. Isso é para todo dia. Certo. Não é com esse que nós estamos trabalhando. Nós estamos falando de planejamento do refino. Então nós estamos falando de hoje a 2015, a 2012, né? Então a gente tem que... porque cada empreendimento desse, que a gente está falando, por exemplo, está sobrando óleo combustível, como eu disse, tem que botar uma unidade de coque. Uma unidade de coque você não bota assim. Tá? Do planejamento até a unidade estar pronta são pelo menos 4, 5 anos. Então você tem que estar enxergando hoje para poder planejar para quando em 2012 tiver sobrando óleo combustível, você já ter condição de botar a unidade lá. Entendeu? Então é um modelo de planejamento, é um modelo de longo ou médio prazo, não é curto prazo. Né? Então todo o trabalho da gente é um trabalho de planejar o futuro do refino. E como que vocês fazem então para considerar essas demandas do mercado? Também é com expectativa de mercado também. Né? Que isso tem toda a parte de marketing que faz esse levantamento de preço também, toda a parte de preço que está lá. Eu não sou a especialista do planilho, mas lá tem também toda a precificação dos derivados, dos petróleos. Isso tudo é dado que vem de outras gerências que informam o modelo para a gente poder fazer previsão, que é tudo, como todas as previsões, sujeitas as variações de mercado e tudo, mas isso também todo ano tem uma revisão. Cada vez que tem uma revisão do planejamento estratégico, a gente revisa os dados todos do modelo. Entendeu? Então, a gente, não sou eu também de novo, é a outra gerência do planejamento de investimento, mas eu digo, a gente trabalha então com o resultado do modelo grande. E trabalha também fornecendo dados para eles, entendeu? Por exemplo, discutindo a qualidade, quando a exploração e produção vem com a curva de produção deles, a gente discute a estimativa de volumes, as qualidades dos óleos que estão descobrindo. Isso é informado também para ser colocado no modelo. Mas também é sujeito, porque eles também têm uma dose de incerteza bem grande. Então, é planejamento, com incerteza. Entendi. Voltando a essa questão do refino, você falou que o óleo da bacia de Campos vai para quase todas as refinarias do país. Como que é feito esse transporte para as refinarias? Depende. Tem oleodutos, né? Tem estações de bombeamento, né? Do óleo, e tem alguns que vão por cabotagem, como a gente chama, por navio também. Ia ter uma plataforma, ela vai existir, uma PRA que eles chamam, uma plataforma de rebombeio automático, que vai juntar uma quantidade grande da bacia de Campos numa única plataforma, e dali ia bombear para a terra, que era o oleoduto que não foi realizado porque teve essa discussão toda com a Rosinha e que acabou não saindo. Então toda essa produção vai ser escoada por navio. Que discussão foi essa? Houve uma discussão grande aí, né, na mídia e política, que o oleoduto ia passar, e tinha junto com isso a discussão da refinaria, se era a nova refinaria, se seria em São Paulo, se seria no Rio de Janeiro, e isso aí virou moeda de troca com a Rosinha Garotinho. Ela achava que se ela liberasse o oleoduto ia para São Paulo, e a refinaria ia para São Paulo, e não ia sair a refinaria do Rio de Janeiro, então acabou não saindo. E para a gente, para a Petrobras, eu acho que isso não é a melhor decisão, tanto que a gente insistiu que a gente queria fazer o oleoduto, porque a gente vai ficar com, sei lá, 80% da nossa produção escoando por um modal só, que não é o melhor, né? Fica muito... dependendo de um tipo de transporte só. Era melhor que a gente conseguisse diversificar, uma parte fosse, como já é, por navio, cabotagem, como chama, e outra parte por duto. Mas isso aí não saiu, então, tanto que isso aí está dando um impulso grande agora na indústria naval de novo, porque
em função do oleoduto que não saiu, agora tem que ter mais navios para fazer essa cabotagem. Então, está saindo uma construção de uma opção de navios novos para poder escoar essa produção aí. Certo. Você comentou anteriormente de 2 tipos de óleo que são produzidos. Fala um pouco pra gente sobre o tipo de óleo que vem lá de Campos e tenta dar uma diferenciada do óleo que é do resto do país. Na verdade tem vários, né? Vários. Agora, recentemente tem dentro do Espírito Santo mesmo, tem uma região grande que chama Parque das Baleias, que eles chamaram de Parque das Baleias, que é de óleo pesado. Então são óleos com API, que é uma medida de densidade baixa, então é um óleo pesado. Quando a gente fala óleo pesado, é aquilo que eu falei, eles em geral têm um rendimento de óleo combustível, de RV, muito alto, tá? Mas mesmo no Espírito Santo, eles fizeram uma descoberta o ano passado de um óleo muito leve. E o óleo leve, o que a gente, em geral, é um óleo que tem um rendimento muito bom de gasolina e de diesel. Então, na verdade, praticamente na mesma região que a gente achou óleo pesado, ácido, tem uma descoberta de um óleo leve, que não é ácido e que é melhor para refinar, quer dizer, é mais barato, vamos dizer assim, refinar e conseguir produto de qualidade dele do que do óleo pesado. Mas a gente tem dos 2 tipos. A gente tem uma coisa que é comum em quase todos os nossos óleos, é o baixo teor de enxofre, que isso é bom, né? Enxofre é um contaminante, tá? Então, o enxofre é uma das primeiras propriedades que está sendo controlada na gasolina, no diesel, que enxofre forma SO2, SO2 com água forma H2SO4, que é a chuva ácida, tá? Então, esse é um dos principais poluentes, né? Dos principais talvez não, mas é um dos grandes poluentes. Então, o enxofre é das coisas que a gente remove no hidrotratamento. Quando você põe hidrogênio e você remove o enxofre. Então, essas unidades de hidrotratamento, uma das finalidades dela é remover o enxofre também. Então, se a gente tem pouco no petróleo, é bom, né? Então, tanto que os petróleos vendidos no mundo são divididos em alto teor de enxofre e baixo teor de enxofre. Os de baixo teor de enxofre têm um valor maior do que os de alto teor de enxofre. Então, isso é bom no nosso óleo. Isso é uma qualidade que, de um modo geral, sejam eles pesados ou leves, de um modo geral, eles são de baixo teor de enxofre. Então, isso é bom. Agora, de qualidade e em rendimento desses produtos, nós temos variado. Só que a concentração maior, como eu disse, nossa produção é na Bacia de Campos e em águas profundas. E esses óleos da Bacia de Campos em águas profundas são, em geral, pesados e ácidos. Tá? Mas nós temos também o outro lado, só que o volume maior está nos pesados e ácidos. Por isso que nós estamos lá lidando com isso e adequando o nosso refino, porque esses petróleos ácidos e pesados têm um valor menor de mercado. Então, para a Petrobras, é muito mais interessante que ela processe esses e venda os outros. Porque aí, se a gente tem hardware para processar, quer dizer, se a gente consegue, com as nossas refinarias, equipando as nossas refinarias devidamente, processar o óleo e ter tudo que precisa de diesel, de gasolina, na qualidade que precisa, a gente viabiliza exportar um óleo melhor que tem um valor de mercado maior. E isso, no geral, dá ganho econômico para a companhia, né? Embora exija um investimento maior. Explica pra gente, Maria Regina, como que é o passo a passo desse processamento do óleo? Vamos lá. Então, o óleo, o primeiro processo da refinaria é a dessalgação, que esse óleo vem com água, com sal, em geral, do mar, né? Então, o primeiro processo é a dessalgação, você separa, retira, como o nome diz, retira a água e retira o sal do petróleo. Depois você vai para a destilação. A destilação é basicamente uma chaleira, né? Você só aquecer e você vai vaporizando. Quanto mais para cima na torre de destilação, mais leve.
Então sai lá em cima, vamos dizer assim, eu estou falando didaticamente, tá? Lá em cima sai o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, depois sai a nafta ou a gasolina, porque quando sai não é exatamente ainda a gasolina, ela vai virar a gasolina depois sai o querosene por faixa de destilação, depois sai o óleo diesel, depois sai o gasóleo, que vai ser carga de outras unidades, tá? Para depois virar de novo gasolina e diesel, e sai o resíduo de vácuo, cuja destinação final, se você não tiver nenhum outro processo dentro da tua refinaria, o resíduo de vácuo vai virar óleo e combustível. Tá? Agora, aí que eu digo, uma refinaria simples é só isso, uma destilação. Tá? Agora, hoje, praticamente, eu acho que nenhuma refinaria nossa é só isso. Então, saindo da destilação, aquele gasóleo pode ir para o FCC, que é o craqueamento catalítico fluido. Nesse FCC, você quebra essas moléculas de gasóleo e faz de novo elas virarem gasolina, né? E aí, então esse é um processo, e o RV pode ir para um coqueamento retardado, que também você faz coque, que são pedras de carbono praticamente, assim, também estou dizendo didaticamente, e faz gasolina de novo e óleo diesel outra vez. E aí gera só um pouquinho de óleo combustível. Agora, se você, na tua refinaria, tiver só a destilação, você vai depender só daquilo. Então, se você tem, por exemplo, um petróleo da Bacia de Campos, que tem 30% em volume, quase 30% em volume de resíduo de vácuo, você vai fazer 30% de óleo combustível. Aí, para não fazer o óleo combustível, o que você faz? Você investe numa outra unidade de coqueamento retardado. Para esse RV, você carga dele e, sei lá, 70% desse RV vai virar de novo gasolina e diesel. Então você faz muito mais gasolina e diesel a partir de um mesmo petróleo. Só que você investe mais, porque cada unidade dessas são milhões de dólares. Cada unidade de processo dessa é diferente, né? Além da destilação. Então a refinaria pode ter destilação, craqueamento catalítico, coque. Destilação, craqueamento catalítico e viscorredução. Tem vários processos, de um modo geral. O que está se adequando mais para o nosso esquema de refino é a destilação. Hoje, o que a gente tem na maioria das refinarias é uma destilação, um craqueamento catalítico, que produz a gasolina, e vários coques, e estão entrando mais coques justamente porque os nossos óleos estão ficando mais pesados, a gente está produzindo mais RV, mais resíduo de vácuo, e aí esse resíduo de vácuo, então, para não gerar óleo combustível, a gente tem que investir em unidade de coque. E aí o coque, faz gasolina e faz diesel de novo. Então, de um modo geral, é isso aí. Agora, cada refinaria tem sua especificidade, mas de um modo geral é assim que está. Existe alguma que lida só com destilação? Não, eu acho que não. Eu acho que nós não temos nenhuma refinaria da Petrobras. Não, nós temos 12 FCCs. Então, FCC é craqueamento catalítico fluido, tá? Todas as nossas refinarias têm FCCs, algumas têm até 2. E coqueamento retardado ao longo do tempo, né? Tem um planejamento para praticamente todas também nossas refinarias terem coqueamento retardado, por causa do excesso de resíduo de vácuo. Hoje em dia ainda não tem todas, mas tem um planejamento do investimento do refino para que quase todas elas tenham. Embora cada refinaria tenha a sua especificidade, você poderia mais ou menos estimar para a gente uma média de barris que eles refinam por dia? 1.800.000 barris por dia. É isso que a gente... Tudo? Tudo. Isso. É isso aí. Então, para a gente retomar, quantos barris são refinados por dia? Em torno de 1.800.000 barris por dia. E isso é muito, é pouco? Como que você considera essa produção? Eu acho... Bom, isso não é produção, isso é o processamento, né? Esse processamento. Eu acho que isso é um número razoavelmente grande, né? A Petrobras, eu não sei qual é o ranking dela, mas ela é uma grande empresa de petróleo. Então, eu acho que esse número não é pequeno, não. Você teve a oportunidade de acompanhar grande parte desse desenvolvimento até no CENPES. O que você pode falar para a gente das mudanças tecnológicas que ocorreram nesse processo do refino?
ao longo desses anos? Eu acho que duas coisas puxaram bastante o desenvolvimento tecnológico, né? Para nós aqui especificamente no Brasil. Uma é a legislação ambiental, né? Que está puxando, exigindo qualidade de produto, e houve, eu acho que, uma mudança cultural muito importante. Até por isso que eu falei que o hidrorrefino, no início, era uma coisa mais ou menos relegada a segundo plano, e hoje em dia não é mais, porque a qualidade dos produtos, a exigência de qualidade do produto e a cultura mesmo toda do país e da própria Petrobras, né? De exigir uma qualidade melhor de produto, fez com que o hidrorrefino se tornasse uma necessidade para você adequar a qualidade. Então, toda essa parte tecnológica de hidrorrefino teve um impulso muito forte por causa disso. E essa outra parte também do desafio, né? Assim como é um desafio para o pessoal da exploração e produção conseguir explorar esses petróleos, né, a quase 2.000 metros de profundidade, é um desafio para nós também processar. Então, eu acho que essa parte também, essas descobertas forçaram a gente também a estar, vamos dizer, update na parte tecnológica também de conversão de resíduos, que nós estamos correndo atrás. Nós temos a nossa tecnologia própria, por exemplo, de coqueamento retardado, nós estamos nos atualizando sempre, e estamos também nos atualizando nessa parte de hidrorrefino e na parte de buscando alternativas outras além do coqueamento retardado para converter esses resíduos de vácuo em produtos mais nobres. Então, você está falando do hidrorrefino. Eu queria que você pontuasse melhor um pouco para a gente como andam as pesquisas com hidrorrefino. Na verdade, a indústria do refino é uma indústria mais ou menos madura, né? Mas tem sempre desenvolvimentos acontecendo. Isso dentro do SEMPS, o pessoal do hidrorrefino está sempre acompanhando. Então, nas missões, participando de seminários, a gente está sempre junto, procurando o desenvolvimento tecnológico, e está assim, up to date mesmo no que vem acontecendo. E essa parte está sendo desenvolvida, principalmente que, por exemplo, o diesel, há um tempo atrás, a especificação do diesel de enxofre era 500 ppm. Então, vamos dizer, as unidades de hidrotratamento tinham que remover o enxofre do número inicial dele, vamos dizer que fosse 6.000 ppm para 500. Agora, no Brasil já está se falando de 50 ppm de enxofre, e no mundo já está se falando sem enxofre. Então, essa tecnologia de hidrorrefino, ela tem que ir acompanhando isso e conseguindo chegar, não é mais em 500, ela tem que conseguir remover para 50, e agora tem que conseguir remover para 10. Então, isso o pessoal do SEMPS está acompanhando e correndo atrás do desenvolvimento de catalisadores, de modificações de processo, de distribuidores nos reatores, toda a parte tecnológica para poder atingir esses objetivos, né? Para isso a gente tem esse ramo, esse braço tecnológico nosso, que é o SEMPS, sempre acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Não sei se eu respondi. Maria Regina, a partir dessas descobertas na Bacia de Campos, você pode pontuar então para a gente as principais transformações nesse processo de refino? Como eu disse, quer dizer, então, o que esses petróleos estão, vamos dizer, levando? Como eles são mais pesados, têm um rendimento maior de resíduo de vácuo, eles estão fazendo com que o refino tenha, planejando unidades de conversão. Aí, como eu falei, as unidades de conversão que, para o nosso caso, até o momento, são as que mais se adequam, são as unidades de coqueamento retardado. E aí, nessa parte, a gente tem a tecnologia, o SEMPS conhece, sabe fazer o projeto, a gente está fazendo vários projetos. Um projeto recentemente foi contratado por uma questão de ausência de mão de obra, não porque a gente não conseguisse fazer, mas porque o SEMPS estava com excesso de projetos. Então a gente contratou, quer dizer, nós estamos aproveitando a oportunidade para também
conseguir aprender, né, mais, ou trocar experiências. Eu acho que é uma experiência rica. Então a gente está com as unidades de COC e, ao mesmo tempo, olhando alternativas de outros processos de conversão que possam também, porque os processos de coqueamento retardado produzem COC, né, como o nome do processo diz. E tem um mercado para esse COC. Também a gente começou a pensar, se esse mercado começar a saturar, o que a gente faz, né? Aí, então a gente precisa ter um processo alternativo. Aí nós estamos estudando, sempre está estudando, tem um projeto lá, estudando alternativas para esse processo de coqueamento, outros processos alternativos ao coqueamento retardado, para também consumir esse resíduo de vácuo. Então, isso basicamente, vamos dizer, no lado do pesado e no lado do ácido, é a adequação metalúrgica. Então, tem todo um planejamento de investimento sendo feito para cada parada das unidades. Porque essas unidades de refino, elas operam 24 horas por dia, né? Então, elas têm paradas programadas. Então, quando para a unidade, a gente está programando trocar o material para que ele fique adequado ao nível de corrosão que os nossos petróleos podem dar. Então, basicamente é isso. Então, ela para por quê? Ela para porque ela tem que parar para manutenção, tá? E a gente aproveita a oportunidade que ela está parando para manutenção para trocar o material para que ele seja resistente aos petróleos mais ácidos que vão corroer numa taxa diferente do que vem sendo corroída, porque eles são piores do que ele já processou até hoje, entendeu? Então a gente aproveita a parada programada que cada destilação daquela tem e troca o material, faz o planejamento para que quando ele parar para trocar, para fazer manutenção, limpeza, que isso tem o refino tem todo um cronograma de planejamento das paradas, tá? Então, cada refinaria tem lá a sua data de parada. A gente está aproveitando aquela data de parada, fazendo hoje o planejamento, por exemplo, ela vai parar em 2008. Então, hoje a gente olha aqui e fala, olha, quando parar em 2008, nós vamos ter que trocar a tubulação que vai até a entrada de carga, tem que trocar a torre, porque o petróleo vai ser mais ácido, então ali aquele material não vai resistir. Se eu deixar como está, ele fura. Então eu tenho que trocar e botar. E eu aproveito, eu não vou parar só para isso. Eu aproveito a parada programada dele e faço a mudança. Então é assim que a gente tem feito. Para a acidez desse jeito e para o excesso de óleo combustível, planejando unidades de conversão. Nesse setor que você está atualmente, vocês fazem um trabalho então associado ao SENPES? O nosso trabalho é basicamente de coordenação. É coordenação dos trabalhos do SENPES, acompanhamento do planejamento de investimentos, do esquema de refino que está sendo previsto e dessa coordenação, como eu disse, das paradas e ver se em cada parada a gente está levantando tudo que precisa ser feito em termos de adequação metalúrgica e em termos de remoção dos gargalos operacionais. Aí eu não sei se eu consigo explicar direito. Porque é o seguinte, eu posso botar todo o material adequado ali para o petróleo ácido, mas, por exemplo, como ele tem um rendimento de resíduo de vácuo maior do que outras misturas de petróleo, ele precisa de uma bomba que bombeie com mais capacidade do que ele tem hoje. Então também tem que prever isso. E aí a gente prevê também essas trocas, troca da bomba, aumento de diâmetro de tubulação, porque tem um volume maior que vai passar ali naquela região, entendeu? Então, esse planejamento a gente faz junto. Ali, não somos só nós, nós junto com o pessoal que é responsável pelo planejamento de investimentos, pela rodada desse modelo grande, mais o pessoal da otimização, mais o pessoal de cada refinaria com as informações dele. Então, a gente coordena mesmo, não é a gente fazendo porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós conseguimos fazer coordenando junto com todo mundo. Certo. Para a gente terminando, eu queria te perguntar se você está completando 25 anos de Petrobras. Já fiz 25 Já anos, fez? Já. Então, você tem alguma lembrança marcante, uma história engraçada para contar pra gente? Engraçado, eu não sei nem se isso é engraçado. Não, engraçado não. Eu acho que eu não posso não. Não, acho que engraçada não. Eu tenho coisas assim interessantes marcantes, que foi essa transferência de tecnologia que eu fiz em 1987,
que eu passei 3 meses no Instituto Francês de Petróleo, foi uma responsabilidade muito grande, porque era justamente trazer para cá, né, o conhecimento do projeto de unidade de HDT e de como é que a gente levantava unidade, como a gente levantava dados para projetar unidades de hidrorefino. Tá? Então ali foi uma responsabilidade grande, foi uma experiência também de vida interessante, e foi muito bom porque o IFP e até hoje com a gente uma relação muito saudável. Tanto que agora essas unidades saiu recentemente foi assinado um acordo de 10 unidades que a Axens, que é a firma representante, vamos dizer, comercial do Instituto Francês de Petróleo, está fazendo nesse projeto de hidrotratamento de gasolina, para acertar o enxofre da gasolina. Então foram 10 unidades que a gente fez também todo um trabalho de seleção de tecnologia e eles acabaram ganhando, mas eu acho que foi bom para a gente porque é um relacionamento já de muitos anos que a gente é muito saudável. Eu acho que isso foi uma experiência marcante na minha vida profissional. Né? Tem alguma outra que você queira contar pra gente? Não, eu acho só que a gente tem uma coisa também que a gente vê e que dá um orgulho na gente, é a capacitação do pessoal técnico da Petrobras de um modo geral. Né? Eu tenho, nessa gerência que eu tenho participado muito de muitos seminários de áreas diferentes, e é um negócio muito legal a gente ver que a capacidade mesmo, né, técnica do pessoal da Petrobras, de um modo geral, as apresentações, os trabalhos, são os trabalhos tecnicamente muito bons. Eu acho que a gente tem um corpo técnico muito, muito capaz, que dá um orgulho da gente de ser petroleiro. Para a gente terminar, eu queria que você falasse para a gente o que você achou de ter prestado esse depoimento aqui, de estar participando do projeto Memória Petrobras. Eu acho uma iniciativa bastante importante, até porque a gente viu a memória se esvair, porque as pessoas, na verdade, como não tinha nada disso, quando as pessoas saíam da Petrobras, elas levavam com ela toda a história, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é uma iniciativa legal que, de repente, ajuda a construir uma história da Petrobras que não fica só perdida ou com as pessoas saindo. Acho que vai ser interessante, mas só não quero me ver. É isso, obrigada. Tá bom.